Augusto Heleno, general da reserva e foi o primeiro comandante da Força Militar da ONU no Haiti. O Exército foi empregado, como o Renato disse, numa situação inédita de intervenção e jogaram as fichas todas na mesa. Tem que dar certo. E o que se espera é que o Exército tenha uma sustentação jurídica e situação operacional que lhe proporcione condições para fazer tudo aquilo que ele é capaz de fazer. O Exército passou 13 anos no Haiti, trabalhando em circunstâncias bastante difíceis. Era uma intervenção, só que era uma intervenção em busca de paz, uma missão de paz, e nós sabemos operar. Agora, nós precisamos ter flexibilidade, nós precisamos ter mobilidade, precisamos ter um respaldo jurídico. E eu tenho muito medo de que isso não aconteça. Não gostei de algumas colocações que foram feitas ontem quando anunciaram a intervenção. Uma delas que me chamou muito a atenção é que o Exército, isso foi dito mais de uma vez, que o Exército não terá poder de polícia. Isso merece, inclusive, que o Poder Judiciário, até o próprio Supremo Tribunal Federal, assuma essa responsabilidade e bote até o plenário lá e vote para que o Exército tenha poder de polícia durante essa intervenção. Senão, nós vamos continuar no mesmo. Se nós não mudarmos o perfil operacional do que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós não vamos ter sucesso. E aí é um risco muito grande, que, como o próprio Renato disse, é no Brasil inteiro. Nós estamos vivendo essa situação no Brasil inteiro. O Renato falou, aconteça, é curto, né? É 31 de dezembro, nós temos 10 meses para fazer isso, né? É curto. Além disso, é preciso levar em conta que decidir pela intervenção é sinalizar com uma ação de choque, né? Então, eu ontem ponderei que se eu fosse convidado, não aceitaria, não sou voluntário, mas se por acaso eu fosse o interventor, 3 coisas que eu ia pedir e que talvez não aceitasse mais ainda se não me fossem concedidas. Primeiro, regras de engajamento. O que são regras de engajamento? É a maneira de operar. A nossa regra de engajamento no Haiti era uma regra de engajamento altamente flexível, que dava ao comandante da cena, não era o comandante geral, o comandante da cena onde estava acontecendo aquilo, o poder de ferir e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. É duro sim, mas é assim que tem que acontecer. Nós não podemos mais aceitar indivíduos andando com armas de guerra no meio da rua, ostentando essas armas e debochando do poder público. Isso a gente não pode mais aceitar. Então, isso aí no Haiti não acontecia, porque eles foram largamente alertados sobre isso. Então, isso é uma campanha de comunicação para que toda a população tome conhecimento. Olha, a partir de agora, o sujeito que estiver armado na rua e tiver em condições de ser alvejado sem que haja efeitos colaterais, ele pode saber que ele está sujeito a isso, tá? E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Essa é a segurança jurídica que nós temos brigado muito. Melhorou com a história de ser julgado na Justiça Militar. Essa é uma questão interessante, a gente vai a ela. Mas falta. Mas né? fala dos 2 outros pontos que o senhor queria mencionar. Os 2 outros pontos, mobilidade. Eu preciso, esse interventor precisa ter mobilidade para atuar rapidamente, ser proativo, chegar nos locais com facilidade. O Rio de Janeiro é uma cidade congestionada. Se eu depender de deslocamento terrestre, eu não chego. E eu preciso de helicóptero para chegar rapidamente em situações em que é compensador esse tipo de deslocamento, onde eu posso causar sérias baixas nessa força criminosa. Terceira coisa, eu preciso que eu tenha, o interventor precisa ter na mão capacidade de intervir em qualquer ponto do Rio de Janeiro. Não é só na cidade do Rio de Janeiro. Em qualquer ponto do Rio de Janeiro, ele tem capacidade de intervir. Então, ele precisa urgentemente de ter essa mobilidade. Terceira medida, ele precisa ter
tropa altamente preparada e, de preferência, que não more no Rio de Janeiro. Tem condições de ter isso? Claro que tem. Se trouxer os nossos forças especiais, são altamente habilitados, eles não são do Rio de Janeiro. Então, termina o vazamento de operações. O vazamento acontece porque quem é do Rio de Janeiro se sente na obrigação de avisar na sua comunidade, avisar para os parentes, e a operação vaza. Isso é invariável. As operações todas vazam. Então, tem que trazer gente de fora para que determinados tipos de operações, muito bem preparadas no aspecto de inteligência, aconteçam sem vazamento. A gente vai conseguir fazer com que o sistema prisional, de fato, puna e não seja um mero escritório recrutador de mão de obra para o crime organizado? E aí, acho que essas são questões que a intervenção não vai resolver. Não. E de alguma Isso que forma... o Renato está falando é a área do judiciário, é outra área que a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para o Poder Judiciário entender a situação que o Brasil está vivendo e modificar algumas posturas, a progressão da pena, né? A liberdade condicional, tudo isso hoje é altamente questionado. A sociedade está pedindo que isso seja revisto, porque estão evidentes os prejuízos causados à nação com o procedimento que é adotado hoje nesses aspectos. E nós não estamos prendendo quem efetivamente comete crimes violentos. Isso. Exato. E estamos prendendo... Não estamos prendendo, não. Quando prende, solta. Não, mas ainda não, acaba não prendendo, porque só por volta de 13% nos últimos 15 anos... Solução de casos de homicídio? De 15%, 13%, 15% de casos de homicídio, latrocínio, estupro, geram prisão. O restante, a gente fica optando por uma outra política criminal que não é uma política que resolva. Isso tem que ser resolva. Com urgência. É um clamor nacional que o Poder Judiciário está custando a entender. Nós precisamos nos convencer que o problema de segurança pública se transformou num problema de segurança nacional, porque nós estamos sendo invadidos pelo crime organizado, estamos sendo invadidos por ações ilícitas que começam na fronteira, não é só na fronteira terrestre, fronteira marítima. Se o país não se convencer disso, nós vamos caminhar na direção de ser um narcopaís. Então, isso é péssimo, porque isso para os nossos filhos, para os nossos netos, será uma situação extremamente desagradável. E nós estamos caminhando para ser um narcopaís. Somos hoje o maior consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína e o maior local de passagem de droga do mundo. Chega de títulos ou querem mais títulos? Um esclarecimento em relação ao que ele falou, porque é natural. Quando a gente fala em regra de engajamento, e essa regra de engajamento é uma regra dura, ela é empregada com muito critério, com muita parcimônia. Não é chegar e sair atirando. Né? É preciso que tenha as condições para que eu tenha certeza que vou eliminar bandido. Gente que não pode continuar a ameaçar a sociedade armado com armas de guerra. Não é para atirar sem critério. Ao contrário, na própria regra de engajamento, que o soldado anda no bolso nas missões da ONU, ele é plastificado e anda no bolso do soldado. Está escrito lá que não pode ter efeitos colaterais, o que hoje é comum nas operações no Rio de Janeiro. Pois é. Um outro ponto importante, as polícias, por exemplo. A polícia do Rio de Janeiro é um exemplo típico. A gente pode dizer que o policial do Rio de Janeiro é covarde? Eles são extremamente corajosos. Subir morro de bala de tiro, os morros do Rio de Janeiro, tem que ter muita disposição, muita vontade. E eles fazem isso diariamente. Então, nós temos que respeitar. Isso é um ponto altamente positivo. Muitos policiais, às vezes, morrem em serviço, que tomam atitudes em lugar onde presenciam alguma situação de criminalidade e eles vão lá e atuam e acabam morrendo. Então, eles são extremamente ciosos. Agora, o que acontece em relação a a uma vulgarização dessa história da polícia ser corrupta, não sei o quê? Um país onde a sua classe política derrete o país com a corrupção, começando pela cúpula do país, começando pelo presidente da República. Você acha que o homem que está lá na ponta da linha, sendo mal pago, com péssimas condições de trabalho, mal armado, mal equipado, é fácil convencer esse sujeito de não ceder a determinadas tentações erradas, injustificáveis, mas é fácil num país onde os exemplos são péssimos? Isso a gente tem que considerar. Isso é uma educação nacional que tem que começar a acontecer. É o que ele falou, nós não vamos ser... o Rio de Janeiro não vai ser Estocolmo, mas nós temos que pensar na educação, resgatar valores que nós abandonamos. Os valores da sociedade
estão sendo abandonados, os valores da família. Não podemos, de repente, prostituir o país com uma série de ações que são péssimos exemplos para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque as Forças Armadas, nós temos consciência disso, estão sendo usadas politicamente em inúmeras oportunidades. Agora mesmo, uma situação de Roraima, as Forças Armadas viraram posto de controle de imigrantes. Né? Pô, isso aí não tem nada a ver com a missão das Forças Armadas. Controlar a imigração, né? e sair carimbando passaporte, não tem nada a ver com as Forças Armadas. Então, isso é um uso político das Forças Armadas, mau uso. Talvez a jogada do Temer seja a do Sarney no cruzado. Pode não ser sustentável no tempo, mas pode fazer uma boa figura até a eleição. Pode ser. Pode ser que isso esteja na cabeça dele. Eu só queria esclarecer o que eu disse aqui, que nós sabemos que estamos sendo usados politicamente, porque é natural a pergunta de quem está ouvindo, dizendo, por que vocês aceitam? Por dois motivos. Primeiro, que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, nós vamos questionar cada ato do presidente da República, se é político, se é operacional, se aquilo é missão do Exército, não é, porque nós vamos criar uma situação insustentável. E depois, porque as nossas Forças Armadas, graças a Deus, têm um espírito de cumprimento de missão que é da nossa absoluta... Nós não abrimos mão disso. No momento que a gente recebe uma missão, nós vamos cumprir. Talvez até depois a gente possa discutir com quem pagou essa missão, se aquela é uma missão compatível, se tinha meio, mas nós vamos cumprir a missão. Isso é muito importante. Isso neutraliza um pouco esse medo que às vezes aparece disso aí ser um aperitivo de uma intervenção militar. A nova geração de oficiais não tem isso na cabeça. Hoje as Forças Armadas são as instituições mais democráticas do país. Eu desafio que alguém conheça a instituição hoje no Brasil mais democrática que as Forças Armadas. Nós não precisamos de cota, de nada disso, já está tudo cumprido no dia a dia da gente. Então, as instituições militares hoje são altamente democráticas. Agora, tem isso na cabeça. Vão cumprir a missão. E vão cumprir da melhor maneira possível. O ponto também que eu queria ressaltar é que esse decreto da intervenção tem um aspecto positivo, é a centralização do comando. Porque ter um centro de comando e controle é fundamental. Só que ali eram cooperações, né? Hoje não, hoje vai ter um comandante. Hoje já o Braga Neto é o comandante. O centro de comando e controle é um órgão de assessoramento dele e ele vai decidir. Não é aquela coisa, vai para o centro de comando e controle, todo mundo dá palpite, não. Todo mundo dá palpite, apresenta uma linha de ação e ele vai decidir. Isso é uma mudança muito importante. Isso é um aspecto altamente positivo do decreto de intervenção. Se vocês tivessem que escolher um ponto, no que a gente tem que prestar atenção nessas regras para ver se isso tem condição de funcionar ou se, no melhor cenário, Renato, vai ser o que você classificou como uma operação Olimpíada ampliada? Eu gostaria que esses que estão participando da elaboração do como vai acontecer em detalhes a intervenção lembrassem que é um paciente na UTI que depois pode tratar pela homeopatia. Agora, ele tem que ir para dentro da UTI e ser tratado como um doente que está prestes a morrer.